Conhecimento espiritual por Watmani. Terceira parte: a renovação da mente. Capítulo 7: a mente e o espírito. Deus comunica-se conosco por meio de nosso espírito, não através de nossa alma e corpo. Devemos ter um espírito aberto e sensível para manter-nos comunicação viva com Ele. Mas estamos agora preocupados com o relacionamento entre o espírito e a mente. Se a mente estiver fechada, a luz de Deus não será concedida ao espírito, pois não haverá saída para o que quer que o espírito obtenha. Em outras palavras, se a mente do cristão for defeituosa, seu espírito também o será. Não é isso que se dá com o corpo. O cristão pode estar fisicamente enfermo sem que a doença afete seu espírito. Muitos cristãos passam de cama o ano todo. Mesmo assim, conseguem sentir a vontade de Deus, ser obedientes a ela e desempenhar o ministério da oração. Mas quando a mente do cristão é danificada, seu espírito é invariavelmente marcado, pois a primeira tem efeito instantâneo sobre a segunda. Duas passagens bíblicas nos falam da necessidade de termos a mente renovada. Sem essa renovação, nós, crentes, acharemos difícil continuar em comunhão com o Senhor. Examinemos a primeira dessas duas passagens. Trataremos da segunda no capítulo seguinte. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Assim lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 24. Esta passagem menciona duas vezes a mente, e é sobre isto que vamos nos deter. A palavra entendimento, no versículo 18, no original é dianoia. Vem da mesma raiz grega que a palavra nous, com uma pequena variação. Qual a diferença entre nous e noia? Nous é o órgão e noia é a função, do mesmo modo que o olho é o órgão e a vista é a função. Portanto, o versículo 14 fala da natureza do órgão chamado mente, e o versículo 18 descreve o seu funcionamento. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Assim encontramos o versículo 18. O coração é aqui o nosso verdadeiro eu, nossa personalidade, os quais, tendo se tornado insensíveis, conforme o verso 19, significa ficar amortecido, sem sentimento. Esse termo é frequentemente usado na medicina. Qualquer médico nos dirá que alguns ferimentos podem ser tão dolorosos que levam o paciente ao ponto da insensibilidade, apesar de seus ferimentos estarem atingindo o estado de putrefação, ele não mais sente dor. Semelhantemente, os corações das pessoas podem estar endurecidos, a ponto de ficarem completamente destituídos de sentimentos. No verso 22, encontramos: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Isto significa que, tendo ouvido a verdade que está em Jesus, já conseguimos despojarmos-nos do velho homem. Portanto, deveríamos fazer o que diz o versículo 25 e seguintes: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento,
conforme o verso 23. Este versículo continua a contar o que os crentes já possuem em Cristo, de acordo com a verdade em Jesus. Não apenas nos despojamos do velho homem, mas também temos o espírito de nossa mente constantemente renovado. O espírito de nossa mente precisa de constante renovação, da mesma forma que o homem está perenemente corrompendo-se. E vos revistais do novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Assim lemos no versículo 24. O que se diz aqui contrasta com o que diz o versículo 22. Também nos fala sobre o que é verdadeiro no Senhor. Assim, os versículos 22 a 24 falam dos fatos já cumpridos que temos em Cristo, enquanto o versículo 25 e seguintes exortam sobre como devemos nos conduzir daqui para frente. Portanto, esta passagem nos mostra 3 coisas importantes: nossa vida espiritual, nosso coração e nossa mente. Atentemos a uma consideração de que o coração se corrompe primeiro. Concentremo-nos agora no que dizem os versículos 17 e 18. A mente dos gentios é vaidosa e o seu coração é tão corrompido que já não tem sentimentos. Mas como é que tudo isso começa? Se soubermos onde começa a corrupção, conseguiremos tratar desse lugar específico. É a mente do homem, a vida do homem ou o coração do homem que se corrompe primeiro. Se descobrirmos que o coração é a raiz de todos os males, então trataremos primeiro do coração. Se for a mente, trataremos primeiro da mente. Teremos de tratar primeiro da vida. Esses 2 versículos revelam a ordem que segue a nossa queda. O apóstolo exorta os crentes a não andarem como gentios, na vaidade de sua mente. Por que não devemos andar assim? Porque o entendimento é obscurecido. Por que é o entendimento obscurecido? Por estarem alheios ou excluídos da vida de Deus. E por que estão suas vidas alheias à vida de Deus? Por causa da ignorância em que vivem, da dureza de seu coração. Consequentemente, descobrimos que a moléstia começa com o coração. É devido ao endurecimento do coração que a vida está alheia a Deus, e devido à alienação da vida de Deus, o entendimento está obscurecido. Irmãos, toda a corrupção do homem está em seu coração. Digo sempre a meus colegas de trabalho que é o coração que é corrupto, e não a cabeça. As pessoas geralmente pensam que é a cabeça do homem que é assim, mas digo que não, é o coração que é corrupto. Os gentios não crerão em seus corações. Sabem por que os gentios não crerão no Senhor Jesus, mas levantarão muitos argumentos em contrário? É porque não temos boas razões para que creiam em Deus e em Cristo? De modo algum, temos muito boas razões. Mas o salmista afirma: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Assim lemos em Romanos, capítulo 14, versículo 1. Não é que sua mente seja inadequada, mas sim que seu coração diz que não há Deus. O Senhor Jesus disse aos judeus quando eles não creram nele: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida, conforme João, capítulo 5, versículo 40. É uma questão de coração e não de raciocínio. É o coração que não crê. Muitos concordam com as razões que lhes dou quanto à existência de Deus e por que o Senhor Jesus é o Salvador, e mesmo assim não creem em Deus nem no Senhor Jesus. Isto prova que o coração e não a cabeça está errado. É por este motivo que Paulo diz que com o coração se crê para a justiça. Lemos assim em Romanos, capítulo 10, verso 10. O Senhor Jesus afirma que qualquer que não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Lemos assim em Marcos, capítulo 11, versículo 23. A cabeça não é o verdadeiro problema. Basta o coração crer. Este coração é o nosso verdadeiro eu, nossa personalidade. Daí a Bíblia falar
de um perverso coração de incredulidade, como lemos esta expressão em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Não fala de uma perversa cabeça de incredulidade. É o coração que é corrupto, e não a cabeça. Por isso os gentios não crerão para a salvação. A mente do homem está obscurecida, porque seu coração é o que é corrompido primeiro. Observemos sobre o coração do cristão e sua mente. Isso é verdade não apenas para os gentios, é também verdade para o cristão. Muitos cristãos não conhecem a vontade de Deus, não podem obedecer-lhe e não conseguem compreender a Bíblia, simplesmente porque existe algo de errado com seus corações. Uma mente defeituosa não passa de sintoma, e o coração errado é a causa desse sintoma. Não digo que a mente seja inteiramente livre de deficiências, mas desejo enfatizar aqui que o coração adoece primeiro. Se o coração for corrigido, a função da mente também será corrigida. É inútil tratar do sintoma, é preciso atacar a causa. Consideremos agora brevemente alguns casos nos quais podemos ver que, se o coração for corrigido, uma mente defeituosa se endireitará. Em primeiro lugar, abordemos na questão da obediência. Tomemos o caso do batismo, por exemplo. As Escrituras Sagradas nos dão uma revelação clara e exata a respeito do batismo. No entanto, por que muitos crentes não agem de acordo com o ensinamento bíblico, ao invés de levantarem um grande número de objeções? A causa disso está no coração, não na cabeça. Ao ouvir a mensagem de que o batismo é bíblico, e é o que Deus claramente pediu que as pessoas fizessem, o crente deveria chegar-se a Deus em oração, dizendo: ó Deus, se isto vem do Senhor, estou disposto a obedecer. Ao examinar a Bíblia, conhecerá a vontade de Deus e obedecer-lhe-á. Mas, e se outro crente achar que isso é tolice após ter ouvido a esse respeito? Mesmo que leia as passagens pertinentes, depois disso não vai compreender. Quando ouve alguém pregar a respeito desta verdade, sua reação é a de um advogado no tribunal. A primeira coisa que vem à mente do advogado é como refutar a outra parte. Não indaga se o outro lado tem um bom motivo, apenas martela sua razão. Portanto, muitas questões são levantadas por causa de um motivo errado do coração. Vamos a uma segunda questão, de ouvir uma mensagem. Ao ouvirmos alguém pregar diferente daquilo em que cremos, devemos perguntar a Deus se a pregação está errada. Se não estiver, devemos perguntar-lhe se nós estamos errados. Nossos corações estarão certos de conseguirmos ser humildes e aprender na presença de Deus. Mesmo que nossos pensamentos se desviem por algum tempo, isso logo será corrigido. Mas se nossos corações se inclinarem em outra direção, queremos apenas discutir, encontraremos 1 ou 2 versículos bíblicos contrários ao que nos está sendo pregado. Muitos cristãos leem a Bíblia da mesma maneira que os advogados estudam a lei, buscam proteger seus próprios interesses. Assim, novamente, é o coração e não a cabeça que está errado. E não porque não possam pensar, mas porque seus corações já estão inclinados para o mal. Desse modo, arrastam suas mentes, bem como todo o seu ser, para a zona de perigo. Consideremos na questão do estudo bíblico. Existem irmãos em nosso meio que têm cabeça, mas não conhecem a Bíblia? Digo que não conhecemos a Bíblia porque nossos corações são defeituosos, pois o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Não sei por que algumas pessoas não conseguem compreender as Escrituras. Se não for devido à inclinação errada de seus corações, o que mais poderá ser? Talvez algumas sejam subjetivas demais para que a luz de Deus ilumine sua mente. Não obstante, é o coração que é corrompido primeiro, porque a mente o acompanha. Um coração preconceituoso corrompe a mente.
Algumas pessoas têm sugerido que a queda de Eva, registrada em Gênesis capítulo 3, não começou no momento em que ela comeu do fruto proibido, e sim com o desejo errado de seu coração. Assim, quando conversou com Satanás, seu coração já estava descontente com Deus e, portanto, já estava corrompido. Gênesis capítulo 6 declara: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Assim lemos no versículo 5. A mente é má, porque o coração é corrompido. Um irmão mostrou certa vez que antes de Eva comer o fruto proibido, ela já havia caído, pois na conversa que teve com Satanás, acrescentou: nem tocareis ao que Deus havia dito. Isto indica que seu coração já estava inclinado para o mal. Deus não disse que o desígnio dos pensamentos do homem era mau em Gênesis capítulo 6. É o coração que primeiro se inclina para o mal. A seguir, o homem fica alheio à vida de Deus. E, finalmente, sua imaginação e pensamentos são corrompidos. O crente cujo coração estiver certo conseguirá receber a luz de Deus, através da Bíblia, conhecer facilmente a vontade divina e obter dele a mais abundante graça. Vamos a uma quarta questão, na questão de ouvir aos outros. Ao conversarmos com alguém, podemos detectar se a mente dessa pessoa está certa ou errada. Quem conseguir ouvir tem mente perfeita. A mente de certos crentes é como uma roda que gira sem parar o dia todo. Não são capazes de ouvir ou absorver o que as pessoas lhes dizem. Sua mente, ao invés de receber a verdade, apenas levantará questões. Tal condição prova que sua mente está errada, e uma mente errada simplesmente mostra um coração doente. Às vezes, a pessoa gosta de interromper a conversa e cortar o que os outros estão dizendo. Também isto revela um coração problemático. Bem, apesar de ser permissível de quando em quando interromper e acrescentar uma ou duas palavras durante a conversa para expressar a aprovação ou desaprovação, a pessoa que faz isto frequentemente dá provas de problemas sérios com seu coração. Sua mente deve estar defeituosa, se os pensamentos rodam sem cessar o dia todo. Nesse estado, a pessoa não conseguirá ouvir o que Deus lhe diz ou o que os outros lhe dizem. E a razão para essa doença está em seu coração. É porque ela tem um coração de autocomplacência, autoconfiança ou autoesperteza. Abrigando pensamentos pré-concebidos, ela naturalmente é incapaz de ouvir o que os outros dizem. Esta incapacidade de ouvir é sintoma de uma mente defeituosa, que por sua vez é resultado de um coração errado. Sabemos que tudo o que ouvirmos no lado de fora tem de ser transportado para dentro. Só assim poderemos compreender o que ouvimos. Esse trabalho de transportar ou levar é semelhante a traduzir. Se a pessoa não compreender o inglês que ouviu, precisa que alguém o traduza para o português. E esta tradução se dá muito rapidamente em nosso interior. Agora, no caso de a pessoa não entender o que ouviu, é porque a mente não traduziu. Se ela ouviu e ouviu errado, quer dizer que a mente interpretou erroneamente. Eu estava pregando num lugar. Disse aos ouvintes que éramos salvos pelo que Cristo havia feito por nós, e não por nossas próprias obras. Estavam presentes 2 taoístas, que disseram aos outros mais tarde que o que eu havia pregado só tinha a intenção de persuadir as pessoas a fazerem o bem. Muitos não podem aceitar a palavra de Deus porque seu íntimo já está cheio. Nunca conseguirão compreender a palavra de Deus se o que já está lá dentro não for removido. Nosso coração tem de ser diante de Deus como o de uma criança, humilde, suscetível ao ensino. Nossa prece deveria ser esta: ó Deus, não sei se o que foi pregado é bom ou mau, certo ou errado.
Peço apenas que me dês discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Com essa atitude veremos o que Deus deseja que vejamos. Muitos acham que não compreendem a verdade porque sua mente é inadequada, sem perceber que a causa básica é seu coração errado. Em quinto lugar, observemos na questão dos pensamentos. Algumas mentes pensam demais, enquanto outras são muito vazias. Às vezes as pessoas estão dispostas a pensar, outras vezes estão demasiadamente entorpecidas para conseguirem pensar. Certas coisas não deixam impressão profunda na nossa mente e por isso são logo esquecidas. Isto é natural. Mas se a impressão for suficientemente profunda e mesmo assim não conseguirmos nos lembrar, algo deve estar errado. A incapacidade de esquecer e o excessivo esquecimento são ambos estados anormais. Qualquer pessoa que não consiga pensar tem deficiência mental. A menos que estejamos paralisados, podemos usar as mãos e os pés. Da mesma forma, a menos que a mente esteja enferma, devemos poder usá-la. Nossa mente se torna passiva se não consegue pensar nada voluntariamente e para pensar tem de receber ordens de outras pessoas. A mente do cristão está enferma se ele for incapaz de pensar. Ela está igualmente enferma se ele sempre está pensando. A incapacidade de iniciar o pensamento e a incapacidade de parar de pensar são insuficientes. A mente de algumas pessoas estão de tal modo amortecidas pela escravidão que não conseguem pensar em nada, enquanto a mente de outros são tão ativos que não conseguem deter seus pensamentos. Ambas mentes estão igualmente enfermas. Vejamos sobre o perigo de uma mente não renovada. Mencionei brevemente alguns dos sintomas de uma mente enferma. Todos eles têm sua origem no coração. Muitos descobrem que sua mente é amortecida e prepotente porque o coração é preguiçoso. É como aqueles pacientes que gostam de estar doentes após um longo período de enfermidade. Preferem estar doentes a levantar-se e trabalhar. Quando a mente de alguém está cansada e extenuada, essa pessoa já não consegue pensar. Precisa do descanso apropriado. Mas se ela não gostar de trabalhar, esse estado revela quão preguiçoso seu coração deve ser. Pensar demais ou não pensar nada são provas de uma mente defeituosa, que por sua vez é prova de um coração errado. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo declara que devido ao endurecimento de seus corações, os gentios estão alheios à vida de Deus. E a luz de Deus não consegue brilhar em sua mente. Sem a luz da vida de Deus, suas mentes se tornam vaidosas e o seu funcionamento se obscurece. Mas suas mentes caem em um estado tão terrível porque seus corações estão endurecidos. É essa a situação dos gentios. O perigo que os crentes enfrentam diante de Deus é o de cair na mesma condição que a dos gentios. Amém.